Vamos fazer essa leitura em uníssono. Filipenses 4, de 4 a 7. Leamos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Essa semana, mais uma Jesuicidência, né? Eu estava lendo a biografia de Agostinho, Santo Agostinho. E como eu disse hoje no primeiro culto, pode chamar de santo, não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que todos nós somos santos. Somos santos porque Deus nos separa. A palavra santo significa isso. Não santo no sentido católico romano de perfeição, né? Mas santo no sentido de ser separado. E a Bíblia diz, aos santos e amados irmãos em Éfeso, aos santos e amados irmãos em Colossos, e assim por diante. Então é uma saudação comum. E lendo Agostinho, um pouco da vida dele, é sempre muito interessante, eu me deparei, e era exatamente sobre isso que eu ia falar, sobre a vida de Agostinho, mas me deparei na sexta-feira com a revista Veja, que está nas bancas hoje. Então, vamos colocar ali a capa da revista Veja, que está nas bancas hoje, para que você possa perceber onde está a Jesuicidência. Na capa da Veja vem a frase de Santo Agostinho. Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde, então, vem o mal? Pergunta de Agostinho. E aí a resposta, o mal e o bem, vem do homem, a resposta de um filósofo. E aquela cena ali chocante que tocou todos nós. Bom, essa primeira frase de Agostinho gera uma certa dúvida. Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas, de onde, então, vem o mal? Pode tirar aí. Obrigado, Márcia. É preciso entender que, quando Agostinho disse essa frase, ele estava frustrado com a sua vida espiritual. Porque Agostinho tem uma caminhada de busca espiritual antes da sua conversão. E uma das linhas heréticas, né, de um falso ensino bíblico, no começo do século IV e indo até o século V, ano 300, entre o ano 350 e o ano 450, foi o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma teologia que dizia que no cosmos existe uma luta eterna entre uma força chamada bem e uma força chamada mal. E no cosmos, essa luta entre o bem e o mal influencia a nossa vida. E aí nós somos conduzidos por isso. O grande pensador da época de Agostinho, na teologia maniqueísta, era um homem chamado Fausto. E Agostinho lia muito, estudava muito, e ele sonhava o dia que encontraria com o tal do Fausto. E ele foi atrás do Fausto, e ouvindo os sermões do Fausto, conversando com ele, tirando dúvidas, chegou à seguinte conclusão: esse homem não entende nada. E ele cai numa depressão profunda, porque ele tinha apostado a vida dele nessa teologia maniqueísta, e agora nada deu certo. E é aí, nesse momento, que ele fala esse tipo de frase. Aos 32 anos de idade, Agostinho se converte, porque, pela graça do bom Deus, ele foi ouvir um outro homem, um grande pensador, um pregador. Ele ouviu esse bispo pregando, gostou, era Ambrósio, ficou tocado com a pregação de Ambrósio, foi conversar com Ambrósio, e o Ambrósio era um intelectual. E Agostinho leva a mãe dele, chamava Mônica, e leva o filho. O filho dele tinha 15 anos na época, depois o filho vai morrer aos 18 anos de idade, infelizmente. E aí o Santo Agostinho começa a caminhada dele teológica. E o Santo Agostinho, aos 32 anos, logo depois, se converte, é batizado, faz a pública profissão de fé, como nós vimos hoje, o seu batismo. Tempo depois, 2, 3 anos depois, entra no sacerdócio. 4 anos e meio depois, se torna bispo. E aí influencia todo o pensamento teológico.
toda a nossa teologia reformada, protestante, está com base no pensamento de Santo Agostinho. Então, João Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Fário, toda aquela turma toda, Lutero, vai beber nessa fonte, lá em Agostinho. Então, essa frase, hoje e durante a semana, quando alguém falar para você, olha, Santo Agostinho tinha dúvidas, aí você já está senhor da razão. Você diz, não, isso aí foi antes da conversão dele. A pessoa, né, vai entender que você conhece um pouquinho da história de Santo Agostinho, graças a Deus por isso. E aí você explica que depois da conversão de Agostinho, nós temos outro pensamento de Agostinho. Qual é a base da teologia depois de Agostinho? Graça, misericórdia, proteção, soberania, Deus no controle de todas as coisas, sem retirar a responsabilidade do homem naquilo que o homem realiza de mal na terra e que nós conhecemos muito bem, está evidente, cada vez mais evidente. Paulo não se considerava um frustrado. Agostinho, quando escreve essa frase, quando fala sobre isso, está frustrado com a sua caminhada espiritual. Paulo não. O apóstolo Paulo, que escreveu o texto de Filipenses, ele escreve para a igreja completamente realizado. Ele era uma pessoa de posição social, de renome, tinha posses financeiras, tinha uma família e um monte de gente que gostava dele, até a sua conversão. No momento em que Paulo recebe, pela graça de Deus, o toque e a presença do Espírito Santo, né, o encontro com Cristo, e se converte, a vida de Paulo muda radicalmente. As pessoas que antes o amavam, agora o odeiam, batem nele, ele sofre açoites, prisões, tentam matá-lo, porque ele é agora um proclamador da palavra de Deus. E ele diz, ao olhar para trás, que ele não se considera um frustrado, mas alguém realizado, porque ele agora vive em Cristo Jesus. Daí, esse é o nosso desafio. Como nós podemos construir uma agenda não frustrada? Como nós podemos construir uma agenda não frustrada? Mantém sua Bíblia aberta aí, versículo 4, vai dizer que a primeira coisa que nós devemos fazer para não construir uma agenda frustrada, a primeira coisa, para não olharmos para trás e sentirmos essa frustração, ou uma frase como essa de Agostinho, não sei se é ou não é, diz o versículo 4, é descobrir a alegria individual. Deus nos chama para a alegria. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nos convida a uma vida de alegria. Se você perguntar para as pessoas o que elas querem na vida, elas querem ser felizes. Ah, eu quero ser feliz. A pessoa vai dizer isso. Então as pessoas querem ser felizes. E isso é muito importante. Isso é uma bênção. Mas o texto vai nos dizer no versículo 4 que a alegria verdadeira, individual, ela só existe dentro de um contexto. Qual é o contexto? Olha a sua Bíblia. Ela é no Senhor. A alegria no Senhor, ela tem algumas características. Ela é individual, a alegria é pessoal. A segunda coisa, o texto vai dizer, alegrai-vos. A alegria também é compartilhada. Nós vivemos uma época de tanta competição, né, aí fora, e com tanta competição na cidade olímpica, que é o Rio de Janeiro, existe uma coisa chamada pódio. E no pódio só cabe um vencedor. O primeiro lugar é sempre reservado para uma pessoa. A Bíblia vai dizer que a alegria, ela pode ser compartilhada. No pódio de Cristo Jesus cabem milhares e milhões de primeiro lugar ali, porque Deus te colocou ali pela graça. Então, a alegria, ela é compartilhada. Eu não preciso que o outro sofra para que eu seja feliz. Eu não preciso pisar no outro para que eu seja feliz. Eu não preciso criticar no outro para ser exaltado. A palavra do Senhor vai dizer, não, essa alegria, ela é possível para todo mundo. E nós temos que aprender a viver essa alegria multiplicada, compartilhada na comunhão. Tem uma pessoa na nossa igreja, uma senhora, que eu não vou citar o nome, mas ela não estava no primeiro culto, está no segundo, mas ela disse uma coisa que muito tocou o meu coração teológico. Ela disse assim, pastor, é fácil chorar com os que choram, mas é difícil às vezes se alegrar com os que se alegram. Essa é a filosofia aí fora, e que às vezes contamina pessoas dentro da realidade cristã. Quando alguém consegue alguma coisa, você diz assim, que lindo isso, hein? Maravilha, hein? Maravilha. Sabe aquele sentimento assim? Sabe? Não vou dizer o nome, começa com IN, termina com o nome de uma revista. Então, é muito interessante isso. Isso passa por aí, né?
E a palavra do Senhor diz que isso não é cristão. Nós temos o espaço da alegria compartilhada. Alegrai-vos. Outra coisa interessante nessa alegria, característica de quem está no Senhor, é que a alegria ela é constante. Olha o que diz o verso 4. Alegrai-vos sempre. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a ser feliz em qualquer circunstância. Se eu tenho muito ou tenho pouco. Se eu estou andando debaixo de chuva ou num sol, né, escaldante. Glória a Deus por isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu me alegro sempre. A alegria é constante. Porque Deus está falando ao nosso coração, Ele é o Deus presente. Daí, é interessante porque essa alegria, que ela independe das circunstâncias, ela também deve ser lembrada o tempo todo. A igreja precisa se lembrar o tempo todo. Deus nos chamou para a alegria. Dá uma olhada no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, qual a razão do Espírito Santo falar ao coração de alguém, dizendo, outra vez digo, alegrai-vos? Essa ênfase é para mostrar a objetividade, o alvo claro que o cristão tem que ter. Paulo repete para dar ênfase, eu quero dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vou dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. É como se ele quisesse que todos nós fôssemos o tempo todo lembrados. As empresas, elas têm missão, visão, valores, isso tudo é da Bíblia, né? Aprender conosco. E metas, e elas, muitos irmãos aqui trabalham em empresas, sabem disso. E as empresas, o tempo todo, ficam lembrando os seus funcionários. Fazem treinamentos e mais treinamentos, treinamentos e mais treinamentos, das metas, dos alvos, da visão, da missão, dos valores da empresa, e assim por diante. Para que a pessoa fique o tempo todo com aquilo ali na cabeça, o tempo todo com aquilo ali na cabeça. Aprenderam com Paulo. Talvez nem saibam. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas aí vem uma outra pergunta. Tá bom, apóstolo Paulo, já entendi o desafio, mas como? Como? Versículos 5 e 6. Ele vai dizer que o objetivo deve ser perseguido com uma estratégia bem correta, clara. Versículos 5 e 6 vai dizer que a alegria deve ter como base a moderação. Diz o versículo 5, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja, como o apóstolo Paulo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação é quando essa palavra é usada para mostrar equilíbrio, nada de extremos. O apóstolo Paulo diz, você quer ser feliz? Seja equilibrado. Você quer ser feliz? Seja equilibrado, nada de extremos. Não viva os extremos. Quem vive os extremos não será feliz. A palavra do Senhor diz assim, seja moderado. Seja moderado diante de outras pessoas. Olha o que diz o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida das outras pessoas. Quando pensarem em você, que eles possam dizer, fulano é moderado. Aquela pessoa é equilibrada. E essa é uma característica boa de alguém que pode dizer que está vivendo a alegria do Senhor. É quando as outras pessoas dizem que você é uma pessoa moderada. Não vale você dizer para você mesmo. Tem gente que acorda e diz assim, como eu sou moderado, como eu sou equilibrado, né? Como eu sou sábio, não é verdade? Não vale. A Bíblia diz assim, seja o lábio do outro que te louve e não o seu mesmo. Porque se você for analisar a sua vida, a sua imagem e semelhança, você vai ser o ser perfeito da face da terra. Então a moderação tem que ser conhecida de todas as pessoas que convivem conosco. Mas como é que eu vou chegar a essa moderação, já que ela é tão importante para mim? A Bíblia vai explicar. Versículo 5. A primeira coisa, o finalzinho do versículo 5 vai dizer, lembre-se que o Senhor está perto. Deus está perto. Nós temos várias pessoas que têm medo, por exemplo, de voar. Tem gente que tem medo de andar de ônibus. Tem gente que tem medo de fazer uma cirurgia. Medos. É natural. Por quê? Porque não é você o piloto. Se você fosse o piloto, você não teria medo de voar. Se você fosse o médico que fosse se auto-operar, você não teria medo da operação. Por quê? Porque nós temos uma síndrome do controle absoluto. Se nós estivermos no controle, está tudo certo. E a gente até acha ruim quando alguém duvida da gente, né? Não, eu estou no controle aqui. Eu não sei se você já teve a espetacular experiência
de aprender a dirigir e tempo depois sentar ao lado de quem está dirigindo. Fala a verdade, quantos palpites você deu? E se não deu, pensou? E se não pensou, meteu o pé no tapete do carro, freando na hora que deveria, ou dar aquela chegadinha de ombro assim, não é? Isso é natural. Nós somos assim. A Bíblia diz, quer ser moderado? Deus está do seu lado, perto está o Senhor, Deus está no controle, Deus não está ausente, Ele está presente. Calma, deixa que Ele vai conduzir. A moderação é isso, é quando eu confio, entrego, e eu vou descobrindo essa alegria. Diz o versículo 6, que desta forma, vivendo assim, percebendo a presença de Deus, a ansiedade não terá lugar. Versículo 6, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, o Lula lançou a candidatura dele, eu não estou ansioso. Não é? Eu não estou. Está tudo certo. Não é? Porque depois do deserto vem a terra prometida. Não é? Eu creio nisso. Então, a gente não pode andar ansioso de coisa alguma. Nós vivemos uma sociedade que está gerando em nós ansiedade, pressionando. Nós estamos parecendo panela de pressão sem válvula. Não tem aquele barulhinho. Não, ela vai, daqui a pouco ela vai explodir. E a Bíblia diz que esse é o papel do século que nós vivemos. A Bíblia diz, o século é mau. O século é mau. Cuidado. Deus está no controle. Tenha calma, Ele está conduzindo. Não andeis ansiosos com coisa alguma, é o Senhor que nos dirige. Foi isso que Agostinho começou a experimentar e que trouxe tanta alegria ao coração dele. Daí, a pergunta é, tá bom, como vencer então essa ansiedade? Porque vai construindo o raciocínio. Ele vai dizer no versículo 6, fale com Deus. Seja conhecido diante de Deus 3 coisas. Em primeiro lugar, a sua oração. Fala com Deus. Essa é a oração comum. É a oração do dia a dia, a oração que você acorda e diz, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. E você olha no espelho e diz, obrigado, Senhor, porque eu sou tão bonito. E diz assim, obrigado, Senhor, que eu sou tão modesto. Você já fez esse tipo de oração? Não, nem eu, mas eu acho que deve ter alguém que faz. Essa é a relação normal, é a oração comum. Mas olha o que diz o versículo 6. Existe outro tipo de oração, que é a oração que é súplica, é o momento da dificuldade. Então, se eu quero encontrar moderação, se eu quero viver sem ansiedade, se eu quero ser feliz, eu tenho que saber que Deus está perto e que eu posso falar com Ele. As orações naturais e as súplicas. A súplica é o momento da dificuldade. A palavra súplica é usada nesse contexto. É o momento em que você fala, Senhor, agora só nós dois aqui nesse negócio. Tem misericórdia. Senhor, cuida. Senhor, segura. Senhor, ampara. E Deus vai conduzindo. E Deus vai manifestando. Então, na súplica você ora, nesse momento. E você começa a perceber a ansiedade indo embora. Indo embora. Olha, você tem uma coisa muito interessante na vida pastoral, é visitar pessoas que estão em CTIs. E é interessante, quantas visitas eu já fiz, e na hora da oração, você vê o batimento cardíaco voltando à normalidade, pressão está alta, de repente ela começa a baixar. Eu já percebi isso várias vezes. Monitorado. Começa a orar, você começa a sentir ali a mudança do estado de espírito que influencia e muito a recuperação de pessoas enfermas. E muito. Última oração, qual é? É o último passo dessa palavra minha. Eu ouvi um glória a Deus que está acabando, né? A última oração é a de ação de graças. Se nós queremos viver a alegria, se nós queremos que isso seja algo constante no Senhor, para que toda honra e toda glória seja dada a Deus, se Deus está perto, e eu creio que Ele está, se eu falo com Ele através da oração e nos momentos difíceis através da súplica, eu também, diz o versículo 6, devo elevar a Ele as ações de graça. Nós precisamos aprender a celebrar as vitórias, celebrar as conquistas. Temos que aprender com Deus. Celebre, veja o lado bom das coisas, da sua vida, do cuidado de Deus. Celebre. Deus nos ensina isso já no Gênesis. Quando Deus criou o mundo, depois você lê Gênesis, diz a Bíblia assim, e Deus fez o primeiro dia. Aí diz que Ele olha e fala assim, ficou bom.
Já viram isso? E Deus faz o segundo dia. E como ele termina a criação do segundo dia? E viu Deus que era bom. Terceiro dia, Deus faz a obra. Ele olha e diz o quê? Mas ficou bom. E no último dia, o Sabat, que é o dia da contemplação, viu Deus que tudo era muito bom. Eu fico vendo Deus com os braços cruzados, olhando a terra, a humanidade ali, Adão e Eva, né, ali representados, olhando e falando, mas ficou bom, ficou muito bom. Ficou bom mesmo. Deus nos ensina a celebrar. Olha o Antigo Testamento. Tem festa dos tabernáculos, tem a festa da Páscoa, tem festa para tudo quanto é lado. O Senhor ensina o povo dele a se reunir semanalmente para cantar. Ele diz que nós temos que nos reunir para cantar. Acabamos de cantar. Isso é uma celebração. Celebremos a vida. Porque aí fora estão querendo tirar a nossa alegria. Mas a nossa alegria está no Senhor. Celebre. Entrou no seu carro. Obrigado, Senhor, porque esse carro tem um cheiro de carro novinho. Entrou no seu carro que tem 30 anos. Obrigado, Senhor. O Senhor me deu uma relíquia para cuidar. Né? Entrou no táxi, obrigado, Senhor, porque esse taxista está acordado, que bênção. Eu já andei com um taxista dormindo. Em São Paulo, cada sinal de trânsito era um cochilo. E eu falava, vamos lá. Aí, ia embora. E assim por diante. Celebre, porque é bíblico. Versículo 7, Paulo conclui, dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente, porque a nossa fé é coração e mente. Nós cremos porque entendemos e entendemos porque cremos. Lembra lá do Froneite, lá do capítulo 2? O entendimento de Deus, as coisas de Deus que toma conta do nosso coração e a gente celebra? É isso. Mas aí, ele, ao concluir, ele construiu uma lógica de argumentação, e que, a princípio, ela parece que não nos é percebida, mas observe, versículo 5 vai dizer que a alegria deve ser buscada nos relacionamentos. A moderação tem que ser conhecida de todos os homens, isso é exterior. Depois, no versículo 6, a alegria está dentro de nós, não seja ansioso, algo interno. E depois, na nossa relação com Deus, viva diante de Deus com as suas orações. O que a gente leva para casa? Vamos voltar à revista Veja e ao Santo Agostinho. Agostinho, ao falar aquela frase, estava vivendo uma filosofia, uma teologia frustrante. O bem contra o mal. Se o mal existe é porque o bem está inativo. Mas depois da conversão, Agostinho escreve coisas maravilhosas, se torna um grande servo de Deus, descansa na graça do Senhor, e aí nós vamos encontrar muitas respostas nos escritos dele, a partir da perspectiva bíblica, do cuidado e da presença de Deus entre nós. Deus está perto de você. Saia daqui com essa certeza. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por um dia tão bonito, obrigado por estarmos aqui na companhia de pessoas maravilhosas que o Senhor reúne para te adorar na beleza da tua santidade. Continue, Senhor, enchendo o nosso coração da alegria no Senhor, para a glória do Senhor. Não permita, Senhor, que os nossos olhos sejam atrapalhados na contemplação da beleza do Senhor. Conduze-nos com essa alegria contagiante, e que ela seja tão contagiante que as pessoas ao nosso redor possam querer saber qual é a origem da nossa alegria, e que possamos dizer que é a presença de Cristo Jesus ao nosso lado o tempo todo. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá debaixo da tua bênção. Oramos pedindo que o Senhor continue conduzindo cada família aqui nessa semana com muita alegria e paz, com saúde e proteção, com sustento e com louvor nos lábios para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.